O que Deus tem preparado para a gente são coisas que a gente não tem dúvida. Hoje a gente sabe verdadeiramente, cada dia, que não há outro Deus igual ao nosso Deus. Nem acima dos céus, nem abaixo da terra, nem nas profundezas dos mares. Entendemos então que o nosso Deus é único, soberano, o único Deus do Altíssimo. É o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, é o Deus eterno e o Pai eterno de nosso Senhor Jesus Cristo. É esse nosso único Deus. Essa segurança a gente precisa ter, essa certeza. Eu aprendi muito, até passei por uma prova tremenda, foi no dia do meu concílio, quando Deus tinha me escolhido para o ministério, e os meus professores que estavam ali, ou melhor, examinadores, teve um deles, pastor Josias, eu não esqueço, que ele me fez uma pergunta para essa aprovação do meu concílio, na frente de muitos pastores, a Convenção Batista, para que esse concílio realmente seja real pelo que as Escrituras ensinam de impor as mãos naquele candidato, naquele que vai ser colocado na grande responsabilidade de um ministério. E a pergunta que o pastor Josias me fez nesses meus exames foi para que eu falasse sobre os atributos naturais e morais. Até início, irmãos, eu me enganchei um pouco. E ele me deu uma ajudazinha. E depois o Espírito Santo foi completando. Foi completando, mas eu quero resumir em tudo. Falei sobre os atributos naturais e morais. Depois dali eu tive uma grande lição, fui estudar muito mais sobre isso, aprender mais, conhecer mais. E até hoje eu não esqueci. E quero compartilhar com vocês, como Igreja de Cristo, nós somos famílias de Deus, a família verdadeira. Nós somos essa família. Amém? E eu quero compartilhar com os irmãos que aquele que ainda não tem um profundo discernimento, conhece um pouco, como eu conhecia nesses exames, que eu fiquei até preocupado por eu não ser reprovado, nessa pergunta, que você não sabe o que é que você vai se perguntar ali. Você tem que estar preparado, não é? Por isso que a recomendação para alguém ir para um seminário é a partir de 3 anos de uma igreja, de que ele congrega, não é, assiduamente. Para que ele tenha conhecimento, para que ele busque conhecimento de Deus, e justamente para quando chegar na hora, que você seja examinado para assumir essa grande responsabilidade. A gente lembra que o professor de Timóteo foi Paulo, né? Que professor, né? Preparando Timóteo para o seu ministério episcopal. E eu não esqueci mais, irmão, mas eu não fiquei parado, né? Depois do concílio, Deus me deu a bênção de eu ser aprovado, mas eu não deixei para lá. Eu fui pesquisar mais, fui me aprofundar no conhecimento dos atributos naturais e morais de Deus. E para a glória de Deus, que Ele faz com todos, quando se buscam, Ele encheu meu coração com esse conhecimento, e eu fiquei muito feliz. E todo esse conhecimento desses atributos de Deus, irmão, nos traz uma coisa: sustentação para qualquer peleja que seja enfrentada. Força, sabedoria, para que você consiga ficar de pé diante das maiores tribulações que você possa enfrentar. É importante, quero passar dessa experiência. Muito bom de vocês buscarem a conhecer atributos naturais e morais de Deus. Porque você vai ver que nada pode vencer. Quando você tem esse conhecimento, sabendo perfeitamente quem é esse Deus que lhe escolheu. Você lembra lá de João 15 que não foi nós que escolhemos. Jesus disse que foi Ele que nos escolheu. Né? Primeiro. Então você vai conhecer esse Deus que com toda a honra e alegria lhe chamou para ser genuinamente dele. Co-herdeiros de Cristo e herdeiros de Deus. Quanto é maravilhoso. E quando eu falo isso, já fazendo esse prólogo,
para dentro daquilo que nós vamos falar, que vocês têm pleno conhecimento, eu tenho certeza disso, sobre a missão da família da Igreja de Cristo. É uma coisa tremenda, que quando você tem esse conhecimento, você vai ver os seus deveres. Os deveres de um cristão para ter uma vida revestida, fortalecida, sustentada, protegida, guardada, abençoada e vencedora. Tudo isso a gente consegue ter. Porque quando o apóstolo Paulo diz, estou repetindo desde domingo, que nós somos mais do que vencedores para aquela igreja, é essa segurança que precisamos ter nesse conhecimento de Deus. Para que a gente não tenha dúvida em qualquer situação enfrentada, porque o mundo é de enfrentamentos. Esse é. Esse mundo está completamente contaminado com o pecado, a gente sabe disso. É tanto que o príncipe desse mundo é o príncipe das trevas. A Bíblia deixa claro quando o apóstolo João, na sua epístola primeira, no capítulo 5, verso 19, vocês lembram? Sabemos que o mundo jaz no maligno. Então a gente sabe, veja bem como João já fala, sabemos que naqueles dias, que o mundo já no maligno. Então a gente sabe que nós estamos caminhando com uma vida que, queira que não, é vulnerável. Por causa do mundo que estamos caminhando. Nós somos blindados, aí agora vem, blindados em todo sentido da nossa vida espiritual, da nossa vida terrena, da nossa família, do nosso casamento, do nosso lar, dos nossos filhos. Somos blindados justamente por isso. Por esse conhecimento de Deus. Que quando você conhece perfeitamente Deus, você pode balançar, mas não cai. Eu às vezes brinco com algum dos irmãos, quando eles me verem dar uma tropeçada, como um dia desse foi a irmã Edenildo que me viu dar uma tropeçada. Eu disse, irmã, fique tranquila, que o crente balança, mas não cai. Ela começou a rir. Mas é uma verdade, o crente passa pelas suas tribulações. Ele passa pelas suas pelejas, pelas suas aflições, porque precisa passar. Nós não somos diferentes das famílias que vivem aqui nesta terra. Estamos na mesma terra e no mesmo mundo. Agora, para você não ficar preocupado, a diferença está no Deus que nós servimos. Essa é a diferença, mas a vida de esposo, esposa, filhos, administração do lar, responsabilidade da casa, tal e tal e tal, compromisso de casamento, tudo isso, nós somos iguais. Todos, tanto aqueles que ainda não têm Jesus, como nós que temos. A diferença está naquele que está ligado a nós, aquele que nós cremos e confiamos que é Deus. Você vai enfrentar, como falamos de João 16:33, as aflições, mas está seguro. Porque o Senhor promete que é nele que nós temos essa tranquilidade. A sustentação das aflições enfrentadas. Recomendada por João, que a gente não entristeça, nem se separe de Deus por causa das aflições. Porque ele encerra esse verso dizendo, eu venci o mundo. São coisas, irmãos, que parecem serem simples, mas não, são poderosas. Isso são promessas de Deus. É a segurança que Deus traz. Vocês lembram muito bem, graças a Deus que essa igreja é de Bíblia, no Salmo 91, verso 1. Que segurança tremenda. Deus traz ali. Mas ele mostra uma posição que deve ser tomada da família de Deus. Da missão da família de Deus. O salmista diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, quer dizer, a gente precisa estar ligado a Deus, debaixo das suas asas, debaixo dos seus braços. Habitando com Ele, ligado na obediência e no temor a Ele, a sua vontade. As tribulações todas que a gente já falou, dos enfrentamentos todos que a gente passa, o que Ele vai dizer que é aquele que está à sombra do Onipotente? O que Ele disse que vai acontecer com a gente? Descansará. Está vendo? Agora vamos mexer com a nossa fé. Nós acreditamos assim?
Vocês sabem, estudiosos da Bíblia, que a concordância é longa em todas as situações da caminhada. Ele vai dizer, se a gente descansa, quem está à sombra do Onipotente, não é? No esconderijo do Altíssimo e à sombra do Onipotente descansará, as promessas de Deus contínuas, de Gênesis a Apocalipse, é que Ele vai dar a vitória, é que Ele vai estar conosco, é que Ele vai ter as áreas de escape para as situações. Tá certo. Nós temos um momento dessa parte física de sentimentos, provado por Jesus Cristo quando o homem na terra, que ele tinha sentimentos. A respeito do seu amigo Lázaro, ele chorou quando teve a notícia. Sentimentos. Mas ele, como homem e filho de Deus ali, ele tinha essa segurança que seu amigo não morreria. Mesmo quando ele chegou 4 dias depois lá em Betânia, que ele conversou com as 2 irmãs de Lázaro, elas disseram que ele já estava no sepulcro há 4 dias, mas Jesus disse, ele vai ressuscitar. Veja nós como somos limitados. Família de Jesus, ali com ele, diariamente, a família que Jesus amava. Mas ela disse uma coisa, o que foi que ela disse a Jesus? Quem vai lembrar? Sim. Tá, ela também falou uma parte assim, mas é a outra que quando Jesus perguntou... Hã? Sim, mas ela disse uma outra coisa importante para a gente refletir da nossa fé. Pronto, isso. Ela disse, tá, Senhor, eu sei. Ele vai ressuscitar no último dia. Então você veja como nós somos limitados. Ela não teve uma fé muito apurada, dizer, não, Jesus está aqui, ele vai ressuscitar ele. Não. É essa a preocupação nossa hoje, na peleja do dia a dia nossa. Quando ele disse lá em João 16, na primeira parte, que ele diz, em mim tem as paz, ele está declarando, irmãos, que a gente confie plenamente nele, que ele vai fazer o impossível. Amém? Então veja como hoje a gente precisa apurar a nossa fé. Marta e Maria era amicíssima de Jesus, é uma família que ele amava muito. Como Lázaro, né? Quando Jesus recebeu a notícia, passou 4 dias para ele chegar lá, ele já estava enterrado. E Jesus chega perguntando onde tinham colocado o corpo. Veja nós hoje como também, a gente vai tirando esses exemplos. Eram 2 mulheres de Deus, era uma família de Deus. Mas como a gente tira muitos exemplos para hoje, que também enfrentamos muitas coisas. Para ela, sabendo que Lázaro era um homem obediente, mas no último dia ele vai ressuscitar. O Senhor vai ressuscitar ele no último dia. Eu disse, não, me leve lá agora. E o que aconteceu? O impossível. Lázaro saiu do túmulo que há 4 dias estava colocado lá. Então nós, irmãos queridos, por todo o sentimento desse lado humano que nós temos, mas a nossa confiança tem que superar esse sentimento. A nossa fé tem que estar acima de qualquer momento difícil que a gente possa enfrentar. O que a gente precisa é somente uma coisa: perseverar. Manter confiante em Deus. Saber que Deus não mente, que Deus não falha, que Deus cumpre as suas promessas. Eu sei que não é fácil, vamos tirar de novo o exemplo de Marta e Maria. Não é fácil. Pelas nossas limitações. Mas a nossa fé tem que superar tudo isso. Essa credibilidade que devemos dar a Deus, as suas promessas, ela tem que superar os momentos mais difíceis da nossa vida. Ela precisa. Então veja, irmãos, quanto a gente precisa cada momento da nossa vida para termos, irmãos queridos, a alegria de viver com a família, com o lar, com o casamento, estar verdadeiramente ligados à confiança plena nas Escrituras Sagradas, que é a palavra de Deus.
É ela que é a promessa. É ela que se cumprirá na vida de cada um. É ela que vai fazer acontecer aquilo que você quer que aconteça. Mas precisamos estar na posição. Vamos lá de novo para o Salmo 91, verso 1. Habitar no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Está guardado por Deus. E vocês sabem que para estar guardado por Deus, a nossa família, nós precisamos estar em obediência, sem pecado. Eu vou confessar uma coisa para vocês, é bom. Nós estávamos orando aqui agora à noite, não estávamos? A gente orando, cada um recebeu do Senhor o momento de orar por aquilo outro, por aquelas situações. Eu estive acompanhando vocês ali, orando. Mas também eu não esqueci de orar pela minha família de sangue. Ali mesmo, orando por todos, pela família dos irmãos e pela minha família de sangue. Meus irmãos de sangue, suas casas, seus casamentos, seus filhos, meus filhos, a casa deles, os meus netos. Eu também orei ali junto. O que eu quero trazer para os irmãos também, por essa experiência de vida cristã, procurando com toda a simplicidade e humildade conhecer mais a Deus para ter uma obediência perfeita, é que a gente não pode deixar de crer no poder da oração. A oração tem poder. Vamos falar daquele que a gente nunca pode ter dúvida. Jesus era um homem de oração. Jesus acreditava que o Pai que lhe enviou ouviria e responderia. Por isso que toda a situação de Jesus, ele ia orar. Getsêmani era um lugar especial. Jesus gostava de orar no Getsêmani. Jesus sempre esteve orando ali, não foi só naquele dia que ele foi receber o ofício do seu sacrifício por nós. Ele estava se preparando para assumir esse sacrifício. Ele ia constante. Isso deve nos motivar, enfrentar, porque são desafios. A caminhada de hoje, irmãos, a gente vai falar que não é fácil, porque a terra que não é fácil. Mas a gente tem um Deus do impossível em nossas vidas. Aleluia. Nós não podemos ter nenhuma dúvida disso. Nós temos que ter essa segurança. Porque o próprio Deus, o nosso Deus, Ele quer ver isso em nós. A gente tem vários exemplos costumeiros da igreja. Como a gente tem falado sobre a questão de Jó. Os momentos de Jó, como para nós, se fosse hoje, seriam insuportáveis. Talvez até a gente já entendesse que estávamos prestes a descer a cova. Mas Deus tinha um propósito em toda a situação que ele estava enfrentando. Até hoje, esse propósito do Senhor se cumpre, vai se cumprir até a volta de Cristo. De nós acreditarmos em Deus em todas as situações que possamos enfrentar. Porque a situação de Jó é uma situação de toda a vida. Sua família, sua vida física, seus ministérios, seus bens materiais. Foi uma situação que atingiu toda a sua área, porque cada situação que Jó vencia, que Jó não abria a mão da fé, o diabo voltava lá e dizia, não, ele fez isso, porque ainda tem aquilo outro. E Deus está, eu vou lhe permitir você mexer nessa outra parte. Deus só não deixou ele mexer no espírito de Jó. Mas que exemplo tremendo, irmãos. Que lições tremendas para hoje, nessas grandes batalhas enfrentadas. A gente não pode se precipitar. Minha mãe era mulher dos adágios. Eu dizia que ela tinha um livro bem grosso de adágio. Aí quando eu dizia a ela assim, minha mãe eu digo lá na igreja, viu? A senhora é a mulher dos adágios. Ela, rapaz, não diga não. Eu digo, eu digo.
eu mexia com ela. E uma coisa, dentro dessas situações que nós estamos aqui compartilhando agora, era uma situação que ela falava para a paciência, para a esperança, para a perseverança, que ela dizia assim, um adágio assim conhecido dos irmãos, vejam bem, não passar o carro diante dos bois. Quer dizer, não antecipar, não se precipitar, não fazer ainda aquilo que não está na hora de você fazer. Porque se você botar o carro à frente dos bois, como esse carro será puxado? Não passar o carro diante dos bois, que quem puxa o carro é os bois. Então a gente não querer fazer algo que não é pertinente para aquela situação enfrentada, esperar no Senhor, ter paciência. A gente lembra muito bem de Paulo no capítulo 5 de Romanos 3-5, que nós vamos ler. Coloque aí, meu jovem. Romanos 5, de 3-5, dentro de toda essa situação que nós estamos aqui compartilhando. Eu até estou fugindo aqui do esboço que Deus me preparou para mim. Leia, igreja. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, vendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Volte lá para o 3, irmão. Irmãos, dá para a gente compreender em tudo isso aqui que a gente já ouvimos pelo Espírito Santo? De tribulações, de desafios, de situações, de problemas difíceis na família e no lar. O que é que o apóstolo Paulo vai dizer? Que a gente se sinta bem, tranquilo, mesmo quando estiver enfrentando alguma coisa, nos problemas, nas tribulações, sabendo que essa tribulação vai lhe dar o quê? A paciência, vai aprender a esperar, a ter sossego, longanimidade, que é o que mais Deus sempre teve conosco, a sua misericórdia. Passe o seguinte, produz a paciência vai lhe dar o que? Experiência. Para quê? Você teve um problemazinho? Você suportou, você teve paciência, você confiou, você esperou. O próximo, você já vai ter experiência disso. A próxima luta que você for enfrentar, você já ganhou experiência no primeiro. E essa experiência vai lhe trazer a esperança. Você vai ficar tranquilo e dizer, não, eu não sou perdedor, eu sou vencedor. A promessa de Deus é essa. Nossa família, essa igreja de Cristo ouve sempre que a família é o maior alvo do adversário que odeia a família. A gente ouve isso. Não vou dizer que a gente está careca de ouvir, porque senão vai dizer que só o nosso irmão José que ouve. Mas nós todos temos ouvido. O Elson também não vai ficar de fora. E eu estou chegando lá, viu, Elson, também. Estou a caminho. Então veja, meus queridos irmãos amados. Você não fica de fora também não, droga. Então, meus queridos irmãos amados, essa paciência que vai trazer experiência, essa experiência que vai trazer esperança, o que é que traz em nós, irmãos? Paz, diga mais. Coragem, diga mais. Resiliência. Aprendeu a falar difícil, hein? Resiliência. O que mais? Consciência. Confiança. Confiança. É isso, irmãos queridos, que a nossa esperança não é a esperança que o mundo prega. O que é que o mundo prega na esperança? A última que morre. Nossa esperança nunca morre. Jesus é eterno, Ele é a nossa esperança. Ele é a nossa segurança. Ele é a nossa vitória.
As tribulações e os problemas da vida acontecerão pelo mundo do pecado, mas que Deus já tem preparado para a gente se livrar de tudo isso. Agora a gente precisa perseverar. Veio a tribulação, tenha paciência. Deus está no controle. Deus está pronto para lhe auxiliar. Deus está pronto para lhe dar a vitória. O problema está em uma coisinha. Quem se habilitaria a falar? O problema em nós está em uma coisinha só. Uma palavra. Eu vou lhe ajudar, É não ter fé. Não crer. Quem falou? Isso. Não crer. O que é que nós estamos aqui fazendo? Ouvir simplesmente um homem falar? Estaria em outro lugar. Não. A gente sabe que o homem ou a mulher que Deus traz para trazer a mensagem, ele vai ser só o instrumento de Deus. Ele vai ser só seu porta-voz. Ele vai ser só seu emissário. Ele vai ser só seu atalaia. Mas a promessa para você é de Deus. A segurança é para você é de Deus. A tranquilidade em meio às tribulações é de Deus. Mas aqui falamos. Mas e como está a situação da nossa fé? Em que nível cada dia a nossa fé está? Será que está crescendo? Precisa. Precisa crescer. Então, irmãos queridos, quando você ouviu, eu não vou repetir tudo, porque você já conhece, todos que estão aqui presentes, e creio que todos que estão ouvindo também. O primeiro capítulo do livro de Josué, do 1 ao 9. Quando Deus chamou Josué para cuidar de famílias. Ele encorajou Josué, ele disse que estava com Josué, que ele não se preocupasse com nada, que não temesse de nada. Mas disse uma coisa importante para Josué. O que foi que os irmãos lembram? Nesse primeiro capítulo de Josué, de 1 a 9. Sim, mas... Isso. Pronto. Certo. Não dizia nem para a direita nem para a esquerda, mas vamos nos atentar nessa parte. Medita na palavra dia e noite, porque ela é o guia. Porque ela é a lâmpada dos pés. Ela é a verdade da vitória. Ela é quem vai romper as barreiras. Ela é quem vai quebrar as correntes. Ela é quem vai destruir as muralhas. Que impede da nossa família ser feliz, que impede do nosso casamento ser feliz, que impede dos nossos filhos ser felizes. A palavra de Deus destrói, desmancha, abre o caminho. Vamos lá do que disse a nossa irmã Josefa, completando a palavra de João Leite. Não ter fé, não acreditar, não crer, não confiar. Mesmo a gente dentro da igreja. Acontece que alguém pode ter esse momento de pôr dúvida. Vamos falar de Marta e Maria de novo? Ela viu Jesus, sabia quem era Jesus, o Filho de Deus, amiga de Jesus, já tinha ouvido muito de Jesus, mas ela acreditava no que estava escrito, que só no final do tempo que seria o dia da ressurreição. Ela não quis acreditar que ali Jesus poderia fazer aquele milagre. Você acredita que Jesus pode fazer um milagre em alguma coisa que você enfrente? Mas creia, Ele faz. Não pense que vai ser só no último dia, não. Ele pode fazer hoje de noite, amanhã de manhã, amanhã à tarde, amanhã à noite, e assim vai. A hora e o dia que Ele quiser. É Ele quem determina o dia e a hora. O que a gente precisa é tirar esse não e colocar fé, confiança, segurança, certeza, esperança. É o que a gente precisa viver. Vamos falar de novo?
Somos mais do que vencedores? Guarda isso no seu coração. Foi aquele que pagou o preço na cruz, como disse a nossa irmã, por aquele que nos amou. Foi ele que foi na cruz por você. Foi ele que antes de chegar à cruz foi humilhado, açoitado, discriminado, psicologicamente, fisicamente. E ainda passou as dores de estar de braços abertos com pregos cravados nas suas mãos e nos seus pés. Então, se nós somos mais vencedores por aquele que pagou esse preço tão altíssimo, a gente não pode entrar em estado de desespero pelos momentos que enfrentamos. Senão a gente pode dizer a Deus assim, Senhor, eu não confio nas tuas promessas. Indiretamente a gente vai dizer isso. Então nós temos que ter certeza quem é esse Deus que nos escolheu. Nós temos que ter conhecimento desses atributos naturais e morais que falamos no início. Para que você entenda que o nosso Deus é infalível. Aleluia. Glória. E tenho certeza, vou dizer isso por vocês, que cada um que aqui agora está presente, já tem essa experiência para dizer isso. De momentos terríveis e você vê Deus se revelar, Deus operar, Deus fazer mudar a situação. Quer um exemplo? O pessoal ficou desesperado naquela festa de Canaã da Galileia. Já chegando no final da festa, aquilo que o povo mais gosta da festa, que é o vinho, acabou. E agora? A festa ainda estava ali prosseguindo. E agora? Situação para eles seria impossível. Não tem mais vinho, acabou tudo. Mas quem estava na festa? Quem? Jesus estava lá. Foi ele quem tirou a situação difícil daquele povo, transformando a água em vinho. E por que ele não pode transformar o mal que você atravessa em bem? Por que ele não pode mudar a sua vida? E trazer você para viver feliz, para você ter uma família abençoada, para você ter uma família vitoriosa, para você ter um casamento de amor. Vamos sorrir um pouco? Eu e a minha mulher, Valneire, estamos vivendo como se casamos ontem, no maior amor. Não é bom ouvir isso, não? Né? Ela não pode me ver que diz, meu amor, está numa paixão, só Jesus. Para eu ver ela mais bonitinha ainda. Não, ela já se acorda de manhã se arrumando toda. Ela disse, assim que meu marido abrir os olhos, ele vai ficar pasmado. Mas, irmão, senhora, eu já disse que a senhora está recebendo algum troco dela. Que é só dando a razão para ela toda. Você já prestou atenção, pastora, na academia, como ela já está malhando, como ela já está diferente? Eu disse, irmã, a senhora está ganhando alguma coisa dela. Foi ela quem me disse o nome da academia. Hã? Diga a academia para os irmãos ouvirem o nome. Qual foi a academia? Não, mas não foi essa que a senhora me disse. A senhora disse que o nome da academia de Valneire é Corpo Esquisito. Mas, irmãos, sério, mesmo nessa descontração, nós, famílias, precisamos viver assim, não é brincadeira não, esse amor que eu estou com ela, que todos precisam estar, e que Deus nos mantenha até o último dia que vivermos. Mas esse é o propósito de Deus, para alegrar a família, para abençoar o lar, o casamento. Veja que a gente tem que ter procedimento, veja que sua irmã já se acorda com escovinha no cabelo. Justamente para isso.
E cada um tem que fazer uma parte. Você já pensou, mulheres, principalmente agora, eu vou pegar no pé das mulheres. Você se acordar, não pentear os cabelos, tá todo aquele negócio todo assanhado, mas o marido vai ficar assustado. Eu já vi várias pregações assim. Até da mulher, está na cozinha, aquele fedor de alho, disso e daquilo. A gente tem que fazer de tudo para harmonizar o ambiente. Seja nesses pequenos detalhes, como, irmãos, no compromisso de diálogo. Um dia desse eu estava falando com ela sobre esse amor, essa necessidade de permanecermos bem, para agradar o coração de Deus e ter uma família harmoniosa. Ela me disse uma coisa que eu não tinha falado. Qual foi que você disse? Uma palavra. Deixa eu ver se ela está mais jovem do que eu. Diálogo. Isso. Ela disse, mas também o diálogo é preciso. No casal. É preciso conversar. É preciso trocar ideias. E isso realmente ajuda. Às vezes tem alguns paradigmas que precisa ser mudado diante daquela convivência. Você está bem, mas tem alguma coisa ainda que está emperrando para uma outra vitória que você queira ter. Então, irmãos, a missão da família da Igreja de Cristo é essa. Vocês vão lembrar, vocês lembram do que eu falei primeiro aqui? Sobre a questão da oração que Jesus Cristo orava lá no Getsêmani, ele tinha esse costume. Ele cria no poder da oração, Jesus, quando o homem aqui esteve. Veja, irmãos, que após a ascensão de Jesus, o que é que os discípulos fizeram assim que Jesus subiu aos céus? Eles todos se reuniram e foram orar. Eu quero trazer para nós essa importância de acreditar e confiar no poder da oração. Como experiência de vida cristã, nós sabemos sempre que aparecem algumas coisinhas, alguns obstáculozinhos para tentar impedir da gente orar. Os afazeres, né? As tarefas. Mas eu quero compartilhar com os irmãos, e eu acredito que os irmãos concordam. Se você vai fazer algo, até um pouco meio difícil do seu conhecimento, mas que você necessita fazer. Você acredita que se você orar antes, você vai ter a facilidade de cumprir aquele compromisso seu, aquela sua missão mais tranquila e com mais sabedoria? Acreditamos assim? Se a gente orar, que o Senhor vai lhe ajudar, vai lhe responder, vai lhe mostrar, vai lhe orientar. Eu sempre tive isso comigo. Eu não dou um passo para sair para algum lugar se eu não oro primeiro. Pode até ser para lugar perto de casa. E quando eu volto, eu estou agradecendo pela segurança que Deus me deu quando eu saí. Eu sou feliz e agradecido a Deus que Deus me deu esse desejo, me deu esse ministério de oração. E digo para os irmãos que são ministérios que os profetas viveram. Vocês lembram mesmo de Davi, quando Deus tinha chamado Salomão para poder edificar? Davi chamou Salomão, aconselhou e fez uma oração tremenda em relação àquilo que Salomão, seu filho, ia assumir, a responsabilidade do reino de Israel. E são aprendizados, irmãos, são aprendizados que a gente precisa trazer para a vida hoje, para a família. Quantas, irmãs, pelejas são enfrentadas dentro de um lar, dentro de uma família? Porque são N situações que você precisa administrar, atuar. Então, são situações que muitas das vezes você não está nem preparado para poder realizar aquilo e manter a harmonia do casamento, manter o marido e a mulher felizes, manter os filhos felizes. Mas quando você vai e ora, Deus lhe orienta, Deus lhe encaminha, Deus derrama a bênção. Essa é a harmonia desse salmo que nós lemos, o Salmo 128.
seus filhos à roda da mesa. Quer dizer, a mulher, o marido e seus filhos ali, tudo em comunhão, comendo junto. Tudo isso traz para nós, irmãos, essa direção perfeita para que essa família ela realmente seja de Deus, seja feliz. E tudo isso pela palavra que a missão da família deve exercitar, como igreja de Cristo. Amados queridos irmãos, Atos capítulo 1, verso 12 a 14, eu vou ler aqui, está escrito assim, que vocês vão lembrar que foi a escolha, não é? Eu quero falar da importância da oração, da escolha daquele que ia substituir Judas, não é? Matias, não é essa história que vai falar isso, vamos ler. Então, eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto da cidade, cerca de 1 quilômetro. Quando chegaram, subiram ao aposento, onde estavam hospedados, acharam-se presente Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o zeloso, e Judas, filho de Tiago. Todos eles reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos deles. Amém? Famílias, as famílias. Como nós não podemos ter na nossa família esse procedimento? Veja que Jesus ascendeu os céus, eles procuraram, quando eles vieram do monte, procuraram orar. Lá estavam todos os apóstolos e discípulos. Lá estavam essas mulheres, inclusive a mãe de Jesus Cristo. Não é um modelo para nós? É um paradigma para nós. A prática da oração. Se eles foram orar, porque eles acreditavam no poder da oração. Eles acreditavam que Deus ouviria e responderia. Mas foi um praxe que eles passaram a ter, porque aprenderam com o seu mestre. Tudo é do meu mestre, não foi vocês cantaram hoje? Que música linda! Eles foram orar por eles, orar pelas suas famílias, orar pela igreja de Cristo, pelas famílias da igreja, como os irmãos se dispuseram a passar esses 15 dias orando. Não foi diferente daquele dia, José. Não foi diferente daquele dia, igreja. Não foi. Então veja que a missão da igreja é oração. Oração tem poder. Oração e a palavra é aquela que vai lhe orientar. É a palavra que vai abrir as portas, que vai desmanchar as barreiras, que vai tirar os empecilhos, que impede aquilo que você almeja, que é o seu coração. Você lembra que Jesus disse que aquele que ora, crendo, Deus concede o desejo do seu coração? Então a gente não tem como duvidar. Queremos famílias vencedoras. Queremos famílias felizes. Tá. Passamos e enfrentamos grandes pelejas, mas Deus está pronto para restaurar. Deus está pronto para renovar. Deus está pronto para abençoar. Deus está pronto para alegrar. Vocês crerem? Mas existe uma posição. A busca, a fé. Vai lá de novo para o Salmo 91, verso 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra descansará. Precisamos estar debaixo das asas de Deus, para que nada possa nos atingir. Deus é fiel. Deus é onipotente. Ouvimos muito aqui, é um dos atributos naturais. Onipotente, vocês sabem, mas eu quero lembrar para a gente de novo. É que não há outro Deus igual ao nosso. Único, todo-poderoso, único.
Se você encontrar alguém dizendo que é um Deus, se você encontrar alguém dizendo que é um Senhor, se você encontrar alguém dizendo que é um Mestre, Deus é o Deus dos deuses, é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, e o Mestre dos mestres. É o nosso Deus. Então nós não temos como perder, irmãos. Você vai buscando as concordâncias das Escrituras, das promessas de Deus, você vai se levantando, você vai alegrando, você vai se confiando cada dia mais. Vocês lembram? Está provado que a gente enfrenta pelejas, a família ou lá. Quando Paulo pegou aquela igreja de Efésios, para mandar que eles se revestissem com todas as armaduras. Por que isso? Porque Paulo sabia do tentador. Que Paulo sabia que o tentador odeia a família, odeia o lar, odeia o casamento, odeia os filhos, odeia a igreja. Paulo disse, revista com todas as tuas armaduras. Capacete da salvação, espada do Espírito, escudo da fé, couraça da justiça e calçados do evangelho da paz. Completa, da cabeça até o solado dos pés. O que quer dizer isso? Oração, palavra, temor a Deus, viver essa palavra, estar orando, clamando a Deus ajuda, socorro. Você vai falando as palavras e Deus vai trazendo. Salmo 46, verso 1, vocês lembram? Isso. Porque ali foram os filhos de Corá, viu? Eram jovens. Eles reconheceram. A palavra de Deus é para a gente reconhecer hoje que o Deus de ontem é esse que está com você hoje. Está na sua casa, no seu casamento, na sua família, no seu lar. A missão da igreja, reconhecer que Deus é o único refúgio, é a única fortaleza, é o único socorro, bem presente nos momentos mais terríveis da sua vida. Isso aí foi experiência deles, dos problemas que eles enfrentaram. Ele viu que só Deus poderia dar a ele a vitória. Que Deus era o verdadeiro refúgio da vida deles. E será que a gente não pode entender isso? Claro que podemos. Nosso Deus é eterno. O de ontem é o de hoje e será o de sempre. E a gente não pode ter dúvidas, irmãos. Irmãos, a gente precisa, como família de Deus, estar sempre presente e ligado ao Senhor. A gente lembra que tinha mais ou menos 120 pessoas presentes ali no cenáculo. E eles não eram os únicos. Veja o que Paulo vai dizer. No 1 Coríntios 15, 6. Depois apareceu a mais de 500 irmãos, de uma vez, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormiram. Você veja o que Paulo revela para aquela igreja, que Jesus Cristo está sempre presente, e apareceu por muitas mais pessoas, mais de 500 pessoas. Que é o que Jesus faz hoje. Quando você está ligado a Ele, Ele se revela a você, lhe dando as áreas de escape para você vencer as dificuldades, lhe dando o conselho para você não cair nas tentações, e lhe blindando. Quando Paulo diz à igreja que busque as armaduras de Deus, é para estar blindado, protegido, guardado. Eu acredito sim. Alguns eruditos, quando você busca sobre esse texto, que é o que nós procuramos para poder compartilhar, eles mostram isso. Eram lutas e dificuldades nas famílias. Problemas. São vidas. Nós somos santos, mas somos pecadores remidos. Somos sujeitos ao pecado. E a blindagem pelo poder da palavra vai lhe livrar disso. Vai lhe dar segurança da sua caminhada reta. E a missão da família da igreja, irmãos, é ter essa missão de orar, de conhecer a Deus, conhecer seus atributos, para que você possa superar o mal que vive essa terra. Porque a terra vive no mal, jaz no maligno.
E a nossa missão da família da igreja é viver essa missão de oração, de conhecimento de Deus pela sua palavra e colocar na prática. A família da igreja deve viver em oração. Veja no verso 24 de Atos 1. E orando disseram, Tu, Senhor, que conhece os corações de todos, mostra qual desses dos teus escolhidos. Eles estavam ali buscando em Deus, veja que eles oraram. Eu não quero trazer aquela situação de ontem, mostrar e lembrar que era para escolher aquele que substituiria Judas. Mas eu quero falar naquele problema que você está enfrentando, que Deus pode ser essa solução. Mas é preciso você buscar. Eles orando disseram, Tu, Senhor, que conhece o coração, quer dizer que Deus sabe as situações, os problemas, as dificuldades, que Ele escolhesse, aquele substituiria, que Deus traga para nós a vitória. Na família, no casamento, no filho, na igreja. Nesse capítulo 1, irmãos, de Atos, eles estavam reunidos em oração, e aquelas mulheres ali, ligadas e unidas, ministravam os apóstolos. Veja Evangelho segundo São Lucas 8, verso de 1 a 3. Logo depois disso, andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o Evangelho do Reino de Deus. E iam com ele os 12, bem como algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidade. Maria, chamada Madalena, da qual tinha saído 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, os que serviam com os seus bens. Veja que Atos mostra essas mulheres dedicadas, ligadas, que foram pecadoras igual a nós. Mulheres que foram desobedientes, mas que tomaram uma posição séria, uma decisão perfeita. Aí você lembra do que a gente sempre fala muito aqui, muito conhecido da Igreja de Cristo, a situação de Davi. O pecado de Davi foi terrível. Mas você lembra do Salmo 51? Ainda me lembro dos primeiros versos, que ele vai dizer assim, Senhor, perdoe as minhas iniquidades e apague todas as minhas transgressões pela multidão de compaixão do Senhor. Vire a tua face do meu pecado, mas não tire de mim o teu espírito. Aí vamos pular lá para o verso 10, vocês lembram? Por que é que Davi se tornou um homem segundo o coração de Deus? Porque ele teve um arrependimento verdadeiro. Porque ele confiou em Deus, mesmo cometendo aquele pecado duplo, de um assassinato passivo e do pecado do adultério. Mas ele se arrependeu de verdade. Ele disse, Senhor, pequei, somente contra ti pequei. É o que nós precisamos. Sermos fiéis na nossa confissão. Acreditarmos que Deus é esse grande em perdoar, rico em perdão, infinito em misericórdia. É acreditar. Mas a gente tem que tomar a posição. Amados, as famílias da igreja devem viver em oração. Os líderes da igreja precisam viver em oração. Veja que vitória. Atos 2,46. E perseverando unânime todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comiam com alegria, singeleza de coração. A união, a comunhão, a oração, a palavra, entre as famílias de Deus, na sua casa, na sua igreja, como família de Deus, os líderes da igreja precisam viver em oração. Para que as famílias que estão na igreja sejam abençoadas. Você já parou para pensar um líder de uma igreja que não ora? O que será das famílias que congregam naquele lugar? Então, a gente como líderes, devemos assumir esse compromisso. Orar pela nossa família, mas também por todas as famílias dos nossos irmãos. A liderança tem esse papel, esse ofício de orar. Do pastor
a todos os líderes de ministérios, departamentos, grupos e uniões e organizações. Todos devem orar. A liderança da igreja, irmãos, com as famílias, precisa exercer a sua missão. Atos 5,12. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo, pelas mãos dos apóstolos. Estavam todos de comum acordo no pórtico de Salomão. Está vendo, irmãos? Que compromisso, que missão tem a igreja de Cristo, a família de Cristo? A missão da sua família? Você não pode deixar ninguém da sua casa sem colocar na sua oração. Eu já sou casado. Mas ore pela sua família de sangue, aquela primeira família sua. Continue orando. Ore pela sua nova e ore por aquela sua anterior, que continua sendo sua família. Esse é o procedimento, irmãos. Todos eles estavam, como diz o texto, unânimes em comunhão de oração. E como é isso aí? Em comunhão unânimes. Sem divisões, sem fofoca, sem criticismo. Às vezes tem palavras difíceis que a gente escreve para falar e ainda sente dificuldade. Eles tinham, irmãos, determinações de oração. Eles se determinavam a orar por todos. Então nós podemos entender o quanto a oração tem poder. Por que eles oravam? Eles estavam ali com Cristo, passaram muito tempo ligados a Jesus ali fisicamente, oravam, aprenderam com Cristo a orar, o nosso mestre. Tudo é do meu mestre. Ficou memorizado, viu? Essa mensagem linda. Eles eram cristãos, irmãos, eles pertenciam à igreja, às famílias da igreja. Eles iam ao templo dos judeus. Eles iam orar. Veja Atos 3:1. Pedro e João subiam ao templo à hora da oração, a 9ª. Está vendo, irmãos? Que esses conselhos de Deus não podem deixar se desvanecer. Tem que encontrar um lugar em nosso coração. Estamos encerrando já, irmãos. Encontrar um lugar em nosso coração é preciso para a gente pôr na prática. Porque o ouvir não só basta. É o ouvir e colocar na prática da sua vida, porque você declara a fé. A fé não vem apenas por eu dizer creio. A fé vem pelo praticar aquilo que eu aprendi. Eu declaro a fé na prática da minha vida. E cada um de nós, irmãos queridos e amados. Encerrando, queridos amados irmãos, mas fechando uma parte desses líderes da igreja, lembra que Daniel orava em orações programadas? Ele tinha 3 vezes no dia para orar, ele tinha suas programações. Você tem a sua? Eu tenho a minha? A gente precisa ter. As programações de oração, é preciso. Daniel tinha seus momentos. E a gente vê os livramentos que Daniel alcançou. Você quer livramento? Você quer a vitória? É o exemplo de Daniel. Você já pensou você entrar na cova de leões famintos? Eles iam lhe deixar você de graça? Não ia. E eles não comeram Daniel porque Daniel tinha esse costume, essa direção perfeita de estar sempre em comunhão com Deus pelo poder da oração. Foi isso que levou ele a vencer, a superar, a transformar os leões em gatinhos, daqueles que a irmã Josefa tem 2 em casa. Levar mais 2 para ela. Uma Portilho só tem 5. Levar mais uns 2 também, para juntar lá. São as mulheres que gostam de gatos. Encerrando, irmãos. A família da igreja deve viver a oração. Os líderes da igreja devem viver a oração. E as famílias da igreja devem cumprir as determinações como famílias de Deus. Então, o compromisso, a responsabilidade daquilo que Deus traz a nós deve ser cumprida. Se Deus diz que precisamos orar, que precisamos conhecer a sua palavra para caminhar por ela, a gente deve cumprir.
a gente deve confiar, porque é declaração de confiança e fé. E não podemos abrir mão disso. Então as famílias precisam se reunir, ter comunhão. Veja que Atos 21:5 diz assim: depois de passarmos ali aqueles dias, saímos e seguimos a nossa viagem, acompanhando-nos todos, com suas mulheres e filhos, até fora da cidade. E postos de joelhos na praia, oramos. Está vendo? A família inteira na praia, orando de joelho. Então, a oração serve para nós. A oração é importante para nós. A oração é a chave da vitória, como disse um dia um pastor. Essa não é frase minha, que eu ouvi de um pastor. Que a oração é a chave da vitória. Então, queridos irmãos amados, foi uma dessas reuniões da despedida do apóstolo Paulo, lá em Atos 20, 36 e 37. Havendo dito isso, pôs-se de joelho e orou com todos eles. E levantou-se um grande pranto em todos, e lançando-se ao pescoço de Paulo, beijavam-nos. Na despedida de Paulo, eles oraram. A família, o lar, o casamento, os filhos, a administração da casa, o seu emprego que faz parte da família, a sua saúde, deve estar alicerçada no poder da oração, em nome de Jesus Cristo. Então, queridos irmãos, a oração ela é preciosa, ela é valorosa, ela é eficaz, ela protege o seu lar, ela protege o seu casamento, ela protege os seus filhos, ela protege o seu emprego, ela protege a sua saúde. Quem chegou a me ver no início dessa minha enfermidade, já estava procurando ver alguma funerária, porque o meu estado era prestes a descer a cova. Mas a oração disse: não, senhor, não vai ser agora não. Vá lá, cancele seu pedido, que ele ainda vai continuar. Estou aqui hoje. Como muitos irmãos também, a nossa irmã Angélica, que também se recuperou aí das batalhas também, a irmã Paula também já está quase melhor. Nosso irmão Elias ali também, né? Jovenzinho, coitadinho, sofreu um bocado, não queria comer do jeito que ele come, né? Mas quando ele voltou a comer, a Duraldo dobrou lá a feira, teve que dobrar. Cauã hoje já está em outra família, agora ele mesmo está responsável pelo seu alimento, e Maiara também botando os biscoitinhos lá de vez em quando. Isso tudo faz parte da família, não é, irmã Maiara, irmão Cauã? Que é esse compromisso, falam vocês como esses novos no casamento, essa união, a oração entre o casamento é importantíssimo, orar os dois juntos, não é? Isso ajuda a quebrar muita coisa, a desfazer muita coisa que venha contrária. Essa oração em comunhão, em união, isso é importante, não só para Cauã e Maiara, mas para nós todos, nossas famílias, não é? Isso é importante, viu? Minha esposa orar muito por mim, eu orar muito por você, orarmos juntos, e assim nós vamos, né? Você não sabe o quanto eu brinco com essa mulher o dia inteiro. Horas ela se chateia. Ela para de brincadeira, você está enjoando. Porque eu chateio. Eu era assim com minha mãe, irmão. Minha mãe lá nas pelejas que eu ia passar o dia. Era o dia todo mexendo com minha mãe. Elas horas gostavam, ria, mas a hora ela se aborrecia também. Mas é tudo para descontrair. Então, queridos irmãos amados, nós como esses servos do Senhor, maduros, homens, mulheres, jovens e adolescentes, precisamos orar sempre, como Pedro e João, que eram líderes da igreja, se reuniam para orar. Assim nós também, como liderança da igreja, como liderança da família, é a missão da igreja e da família orar. Amém? Que Deus deixe guardado em nossos corações esse ensino do Senhor, para que a gente venha pôr na prática da nossa vida esse costume vitorioso e maravilhoso que é a oração. Vamos ficar de pé então? Vamos orar em nome de Jesus Cristo? A nossa querida e amada irmã Marivalda vai fazer essa oração final e nós vamos juntos com ela orar. Oremos.
Amém. Obrigado, Senhor. Sempre, ó Deus. Te agradecemos pelo Teu Espírito Santo aqui presente. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Estamos seguros disso, Senhor. Glória a Deus. A nossa casa, a nossa família, o nosso casamento, Deus, os nossos filhos. Glórias ao Teu santo nome, Espírito Santo, Pai amado, em nome de Jesus. Sim, declaramos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Sim, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. O Senhor é morador da nossa casa, ó Deus. Amém. Glória a Deus. Somos, ó Deus, está escrito em nome de Jesus Cristo. Vai levando nós para nossas casas, meu Pai, na tua proteção. Sim, Senhor. Livrando do mal, livrando do homem sanguinário, meu Pai. Vai nos abençoando, vai nos dando cada vez mais sabedoria para contigo, Senhor, para lidar com a nossa família. Porque nós somos somente dependentes do Senhor. Completamente, ó Deus. Aleluia. Abençoe, ó Deus, cada lar, cada família aqui representada, cada vida, ó Deus, cada casamento, Deus, em nome de Jesus Cristo. Repreendendo todo o mal, tudo que não é do Senhor, meu Pai, caia por terra em nome de Jesus. Obrigada, Senhor. Eu te oro e te agradeço, e crendo na nossa vitória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de nosso Deus Pai Todo-Poderoso, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja sempre derramado sobre vossas vidas, sobre os vossos lares, sobre vossas famílias, sobre os vossos casamentos, sobre os vossos filhos, sobre os vossos negócios, sobre a vossa saúde, sobre essa igreja viva e santa do Senhor Jesus Cristo que aqui está reunida, sobre toda a igreja que se encontra edificada nos quatro cantos desta terra. Nós abençoamos no nome do Pai, no nome do Filho, no nome do Espírito Santo, e a igreja santa, gloriosa, vencedora do Senhor Jesus Cristo diz amém e glórias a Deus. Uma oração silenciosa, por esta noite estamos dispensados.